Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Jean, de Sociologia. A gente vai falar um pouquinho sobre o tema cidadania, né? Perspectivas e dificuldades. A gente vai entender alguns dilemas, alguns problemas, dificuldades que existem na cidadania, mas também pensar nas suas perspectivas, né? As habilidades que eu gostaria que vocês desenvolvessem, não está aparecendo aqui, mas tem uma palavrinha importante, né? Que seria desenvolver o espírito crítico, que é a capacidade de observação da sociedade, e estabelecer uma reflexão crítica sobre direitos da cidadania e as suas possibilidades. Sempre de fundamental importância, ter um olhar crítico, né, para tentar superar o senso comum. A gente não pode, por exemplo, sobre certas questões, ficar simplesmente na superfície da análise, né? A gente tem que ter um olhar sociológico, um olhar científico, tá? Bem, nas aulas anteriores, nós vimos sobre a importância da política e, por extensão, da importância da cidadania em nossa vida, né? Muitas vezes as pessoas, por tudo aquilo que acontece, principalmente no nosso país, têm uma visão negativa da política, né? A gente não pode ficar simplesmente com essa sensação, a gente tem que pensar em alternativas, porque a política, ela é fundamental para tudo aquilo que a gente vive em sociedade. O Aristóteles, ele diz, né? O ser humano é o homem, né? Um animal político. E é interessante a gente associar a uma ideia que ele tem de que para a gente ser feliz, a gente precisa ser feliz na sociedade que a gente vive e, consequentemente, com as outras pessoas. Como somos seres políticos, temos, pela via política, sempre tentar encontrar um acordo, né? E não simplesmente achar que a política não serve, não, ela é fundamental para a gente entender isso, tá? Para entender o conceito de cidadania, a gente foi na origem, né, na origem do conceito, né, na Grécia Antiga, onde surgiu, e a gente pôde observar que nem todas as pessoas eram consideradas cidadãs. Para exemplificar isso, a gente pode dizer que, tanto na Grécia como em Roma, na outra aula a gente falou um pouquinho sobre uma questão, que Roma acabou importando algumas ideias da Grécia, né, e a cidadania foi uma delas. E, então, consequentemente, tanto na Grécia quanto em Roma, vigorava um tipo restrito de cidadania, ou seja, somente poucas pessoas tinham certos direitos, né? E a charge abaixo, ela mostra justamente essa característica, né? É uma maneira cômica, né, para entender como funcionava. Então, vocês veem aí, né, todos votam, as pessoas comemoram, menos as mulheres, é claro, alguns começam a diminuir o tanto de pessoas que comemoram, nem os escravos, é claro, nem os pobres, é claro, e ninguém com menos de 30 anos, é claro. Então, fora isso, todos votam, só tem uma pessoa que vai falar grande, né? Então, ou seja, para ironizar um pouquinho aquele momento, nem todas as pessoas tinham direitos, né? Atualmente, quando a gente compara aquela época com a de hoje, né, a gente pode observar uma clara diferença. Enquanto somente homens maiores de 21 anos eram considerados cidadãos, e isso era amparado por lei, ou seja, isso estava na legislação, né? Hoje, praticamente na Constituição de todos os países, todas as pessoas são consideradas cidadãs. O que isso significa? Que todo indivíduo tem garantido por lei uma série de direitos, né? E isso é fundamental para a gente pensar em muita coisa importante para a sociedade, né? Aqui a gente tem alguns exemplos, né? A gente está vivendo o momento aí da pandemia, né? A gente pensar, muitas pessoas têm a necessidade da vacina, né? E a gente percebe que desde quando a gente nasce, a gente toma vacina, isso é um direito, né? O direito a votar também um dever, né? E aqui é interessante a gente pensar que nós temos uma mulher que está votando. Antigamente as mulheres eram proibidas, né, de votar. O terceiro aqui, que a moça com o megafone, né? Sobre a liberdade, o direito à liberdade de expressão. As mulheres, por exemplo, antigamente não podiam expressar, né, as suas ideias, né, eram geralmente confinadas a um certo papel. Liberdade religiosa. Aqui vocês estão vendo este homem, né, no canto inferior esquerdo. Ele se chama Harvey Milk, que foi o primeiro homossexual assumido num cargo político nos Estados Unidos, né? E tem um filme, inclusive, muito bom sobre ele. E pensar que hoje a gente, felizmente, não tem mais essa limitação, porque antigamente havia até homossexuais que faziam parte da política, mas não se assumiam, né? Hoje, felizmente, a gente tem essa garantia por lei, né? Direito à moradia, direito à vida, né? E aqui a gente está vendo várias mãos unidas,
para representar um pouco a questão da convivência entre todos, né? O artigo 5º da Constituição brasileira, ele tem uma ideia fenomenal, né? Vamos ler para ter uma noção. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, né? Se a gente olhar dessa maneira, né, pela lei em si, é um mundo perfeito, né? Só que a grande questão, essa lei é efetiva? Ela acontece na prática, né? Vamos ver aqui algumas situações. Aqui a gente vê uma charge triste, né? Um homem trazendo para sua família, né, e dizendo, né, olha, querida, consegui um auxílio moradia para a gente, uma caixa de papelão. É muito triste pensar isso, que infelizmente ainda acontece. A outra charge, você é livre para se expressar desde que eu concorde. Infelizmente, as pessoas, muitas vezes, não aceitam as ideias das outras pessoas, e muitas vezes não é um simples não concordar, parte para agressões, né? Infelizmente, acabam acontecendo muita situação complicada. Essa outra imagem, Vidas Negras Importam, é decorrente daquele caso do George Floyd nos Estados Unidos, que foi morto por um policial, né? Muito triste a gente pensar que em pleno século XXI, ter que enfrentar situações como essa. A outra charge, Sai Tolerância, né? Uma imagem triste, pensar que as pessoas não têm a tolerância com relação à religião de outra pessoa, né? E acabam, em nome da sua, causando um problema para as outras pessoas. Nessa parte aqui, na imagem do canto esquerdo inferior, tem apenas uma mulher no meio de muitos homens para expressar o universo político, né? O Brasil, por exemplo, é um dos países que menos tem mulheres em cargos políticos. Aqui um senhor, né, numa situação extremamente precária, né, dá para a gente ver uma cama bem precária, né, então uma situação difícil, que muitas pessoas idosas vivem abandonadas, né, uma situação bem difícil. Essa outra parte também muito triste, né, o homossexual espancado por 3 jovens em Niterói. Este foi o preço que ele pagou por ser gay. Por que haver isso, né? Por que não há aceitação? E como eu sempre reitero para vocês, a questão do senso comum é muito complicada. Algumas ideias, algumas piadas, alguns ditados que estão presentes no senso comum é que acabam, infelizmente, alimentando, né, práticas discriminatórias que acabam criando muitos problemas para as pessoas. Tráfico de pessoas, outra coisa muito triste. Imaginar que em pleno século XXI, pessoas são traficadas, né, para serem escravas sexuais, tem situações de trabalho forçado, né? Então, uma situação bastante complicada. Bem, como encarar a realidade? Para a gente pensar um pouquinho sobre essa questão. A gente não pode encarar com pessimismo ou indignação, né? Não é isso que vai mudar a realidade, né? Muitas vezes a gente vê as pessoas, o mundo nunca vai mudar. A gente não pode ter essa característica. Principalmente porque o começo da mudança, ele ocorreu pela crítica e a desconstrução da visão de mundo que naturaliza certas relações sociais. Então, por exemplo, várias coisas que a gente viu dos problemas anteriores nas imagens aí, são decorrentes justamente dessa visão de mundo. Uma vez que essa visão de mundo muda, muitas coisas começam a acontecer. E se a gente pensar, muito do que mudou na sociedade até agora, foi decorrente justamente desse posicionamento crítico, né, da mudança na legislação que possibilitou muita coisa, muita gente de ter acesso a algo que antigamente era impensável. Um exemplo aqui, as mulheres poder votar, poder participar da política. Antigamente isso era impossível, né? Então, pelo enfrentamento por parte daqueles que perceberam que as injustiças sociais são construções humanas, né, ancoradas na forma como o senso comum encara a realidade, é que a gente vai conseguir modificar muita coisa. Então, veja, como que a gente muda a realidade? Através do questionamento, da crítica e da reflexão. Elas são as armas contra toda forma de pensar que perpetua as injustiças na sociedade em que vivemos, né? A partir do momento que a gente questiona, que a gente reflete, que a gente é crítico, né, muita coisa começa a mudar. Então, por isso, devemos pensar o outro lado da cidadania. Enquanto ela pressupõe uma série de direitos, por outro lado, cabe ao cidadão cumprir os seus deveres. Cumprindo nossos deveres é que garantiremos os nossos direitos ou os direitos de todo ser humano, né? E o primeiro dever de todo cidadão é justamente cumprir de forma crítica. Deixa eu ver só se eu mudo aqui uma letrinha.
para tentar permitir que vocês possam ver aqui a frase. Voltando aqui, então. Então, ou seja, né, quando a gente consegue refletir de forma crítica tudo aquilo que a gente observa na sociedade, é que muita coisa começa a mudar. E esse é o primeiro dever de todo cidadão, ser crítico diante da sociedade. Aqui nós temos uma frase motivacional do Gandhi, né, um grande líder que pensou justamente em mudar a realidade, e ele diz: só engrandecemos o nosso direito à vida cumprindo o nosso dever de cidadãos do mundo. Isso que é interessante. Ele não fala de cidadãos da sociedade, da cidade em que nós vivemos, é do mundo. De nada adianta a gente ser feliz, né, numa determinada realidade, sendo que muitas pessoas estão passando por situações bastante difíceis, né? Sobre a atividade de vocês, vocês vão fazer uma atividade, né, avaliativa, são 3 questões, via Google Formulário. Vocês deverão ter em vista as atividades que nós já fizemos para aprofundar os 3 conceitos fundamentais que já foram estudados até aqui. Então, senso comum, desnaturalização e estranhamento. Desnaturalização e estranhamento é a mesma coisa, é um método da sociologia para não aceitar como natural aquilo que a gente vive e observa na realidade, que é justamente a tentativa de superar o senso comum, e o último conceito, cidadania, né? Então, o mesmo se aplica para o roteiro 4, né? Que vocês vão fazer uma atividade tendo em vista esses 3 conceitos para demonstrar o seu entendimento e capacidade de observação na realidade, tá? Então, ou seja, aprimorando o seu olhar crítico, você será capaz de entender por que ainda existem tantos problemas na sociedade em que a gente vive, tá? Então, ó, como que isso vai se dar na prática, né, a atividade de vocês? Vocês vão fazer uma leitura do caderno do aluno de vocês, da página 160 até a página 106, a parte termina no segundo parágrafo, antes da lei, na 166, antes da lei de 2006. A base da atividade é comparar 3 ou 4 artigos da sua escolha, ou seja, você vai ler e vai pegar 2 artigos que permitam você pensar a realidade, comparando o artigo com o artigo da Constituição Brasileira, tá? Então, ou seja, esses artigos estão na Constituição ou no Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Qual é o artigo que vocês vão comparar? Fundamental. Aquele que nós lemos anteriormente. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos seus brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Então, vocês vão, a partir disso, vocês vão pensar a realidade, se isso acontece na prática. Então, vamos a um exemplo para ficar bem claro para vocês. Eu peguei um artigo, que é o artigo 31 da Constituição Brasileira, que diz: proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência. Então, ou seja, você pegou isso daqui, você vai comparar com o artigo, o quinto artigo o artigo 5º da Constituição Brasileira, e vai fazer uma análise. Então, olha só como funciona. No 5º artigo, diz que todos devem ser tratados igualmente. Nesse artigo, diz que o salário e a contratação de portadores de deficiência não podem ser diferentes de outras pessoas, né? Pegando um termo aqui, né, que são tidas como normais. Então, olha só, aqui vem a análise. Sabemos que, na realidade, muitas pessoas deficientes têm muitas dificuldades para conseguir um emprego. Isso é decorrente de um olhar do senso comum que acredita que a pessoa deficiente é incapaz de produzir algo. Isso acontece porque, historicamente, muitas pessoas deficientes sequer podiam estudar e participar de outros espaços sociais. Então, o nosso dever é garantir a igualdade de oportunidades a todas as pessoas. Tudo bem? Deu para entender, basicamente? Essa última parte aqui, né, esse trecho final, que começa aqui no 5º artigo e termina lá em pessoas, é a análise que vocês devem fazer. Então, agora vocês vão escolher 3, 4 artigos e vão desenvolver uma análise semelhante, tá? Então, para a gente concluir, através dessa atividade, você irá observar de forma crítica a realidade do nosso país. A observação crítica, por sua vez, permite desconstruir os preconceitos do senso comum, que perpetuam diversos problemas sociais, além de ajudar no processo contínuo de construção de cidadania, no sentido de aprimorar os direitos existentes e cumprido com o dever de cidadão atuante. Ou seja, não basta a gente pensar só nos nossos direitos, a gente tem que pensar no nosso dever. E o primeiro passo é ter essa observação crítica da sociedade. Tudo bem? Espero que vocês tenham compreendido a aula
e nos vemos numa próxima, tá bom? Qualquer dúvida é só entrar em contato. Um grande abraço para vocês.